Olá, investidores! Muito boa noite! Sejam bem-vindos aqui a mais uma live no canal. É sempre uma satisfação muito grande quando conseguir compartilhar aí um pouco do que a gente sabe com vocês. Sempre aí com o nosso amigo Rui das Neves, dando uma força também. Muito grato, Rui. Boa noite! Boa noite, filho. A gente tenta ajudar o pessoal aí. A gente faz o que pode, né? A gente passa um pouquinho que a gente sabe. Pelo menos a minha parte, né? Exatamente. Então, live começando, tem bastante gente já no comentário. Poxa, que legal. Vamos começar a cumprimentar aqui os amigos, enquanto a galera vai chegando. O Alessandro, boa noite, Alessandro, na área. Isaura Garcia, boa noite, Isaura, tudo bem? Presença feminina aí na live. O Sejal Oficial, muito boa noite, seja bem-vindo. Águia Branca conosco. Viva Recife, tudo certo, Águia? Olha aí o David Guilherme, boa noite, David. Bem-vindo, amigo. O Marlon por aí também. Direto de Copacabana aqui para a nossa live, o grande Marlon. Eu acho que ele mora na Barra. Na Barra, é? Ele mora na Barra. Na Barra, eita, Marlon. Copacabana era eu. Tá? Lá no finalzinho do posto 6. Lá no finalzinho mesmo. Quase na Otaviano. Na frente do Otaviano. Coisa boa morar lá, hein? É uma paisagem linda, hein? O cara acorda inspirado já. Ô, professor, vamos ser sinceros aqui, já começando a live. O Rio de Janeiro já era. Eu gosto do Rio de Janeiro pra caramba, entendeu? Tinha um maior orgulho, mas não vou ficar dando de barrista, não. Tá? O pessoal que ainda continua morando, eu acho que é vitorioso, é corajoso, entendeu? Ainda tem um móvel lá, tem família lá, mas infelizmente o Rio saiu fora do padrão do Brasil. Eu acho que perdeu a vergonha, desde políticos, a polícia e grande parte do povo. Grande parte do povo. Não estou aqui para puxar saco de ninguém, não. Falo a minha opinião. Entendeu? Pois é, o que acontece é que a gente vê, pelo menos, né, pela televisão e tal, é uma realidade bem diferente do Sul aqui. Que a gente dorme com a janela aberta, com porta aberta. Com certeza. Olha que eu conheço mais o Brasil que a maioria da população brasileira. Tá? Conheço mesmo. Eu gosto de expedição, eu gosto de viajar, é minha curtição. Eu conheço muita terra aí, muita cidade aí, e infelizmente a maioria da população só consegue viajar por cidade, entendeu? E não tem condição de se mudar. É uma tristeza isso, né? Pela renda per capita. Verdade. Tem muita gente migrando aqui para o sul, viu, Rui? Muita gente, cara, aí do Sudeste, São Paulo. A minha esposa é de São Paulo. Ela veio para cá. Espero que estejam indo gente boa. Para ir a parte ruim. É o que está acabando aqui com a região dos lagos, é isso. Rui, você tá com o teu vinho aí hoje? Não. Hoje eu tô com um suquinho de maracujá. Hoje eu abandonei a Coca-Cola, tô na água aí, mas o Marlon tá no vinho aí, ó. Eu tô tomando um remédio aqui, que minha coluna melhorou um pouquinho, mas eu tô tomando ainda remédio, porque eu fiz uma estrepolia física aí, dei um mau jeito, não nem pela estrepolia. Deu um mau jeito e agora tá melhorando, mas eu não tô podendo tomar nada, não. Dá um like aí, galera que tá chegando já pro YouTube distribuir nossa live. Barô por aí, tá ansioso Vocês estão ansiosos pelo desdobramento de Magalu? Eu tô fora, rapaz. Tá louco? Fora. Tem que lembrar, Marlon Brando, eu não esqueci. Tu tá devendo um cafezinho para mim. Ele não manda contato, eu mando ele falar que eu vou toda hora no Rio e falo, tô indo no Rio pra gente tomar café, tu vai pagar um cafezinho para mim no botequim. Aí ele falou, no botequim não, no camelô. Eu falei, tá bom, aquele copinho plástico. Mas ele me enrola, esse pilantra, ele me enrola. Aí, falei ao vivo, olha. Ele só quer comprar ação da Ambev, não quer pagar um cafezinho de R$2. Do Marlon. O Marlon é aquele cara que atravessa o Oceano Atlântico a nado, com um sorrisal na mão e não derrete. Olha o Sidão por aí, muito boa noite, Cido sempre conosco. Kleber, boa noite, Kleber. Boa noite, Victor.
Boa noite, Edson. Bem-vindos, amigo. Olha só aqui a Márcia também por aí. Show de bola. Obrigado pelo prestígio, Márcia. O nosso amigo aí. Rodrigo Rodrigues também, olha por aí, ó. Arquiteto do Rio de Janeiro, ele. Eita! Olha aí, o nosso amigo Thiago do Renda de Ações também, Thiagão. Bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Vai dominar o Sergipe, ele vai dominar o Sergipe. É isso aí, ó. Ambev a 12, comprei muito, Marlon sacando Ambev, vamos lá. Marlon é enrolão. Deixa eu ver como é que tá aqui o chat. Esse Anderson Rodrigues é gente muito boa, professor. De vez em quando eu converso com ele por zap, ele tem meu contato. Ele ajuda muita gente aí nos grupos que ele frequenta, né? E manda como é que chama? E-books, ele indica vídeos, ele ajuda muito aí. O cara é gente muito boa, ele, hein? Muito boa. Poxa, já falei legal. que ele tem que fazer live, mas ele não quer fazer. Ele diz que não faz, não tem vergonha, mas ele é gente muito boa. Olha quem tá por aí, ó. O Anderson Arcanjo. Não tá aparecendo para mim aqui, ó. Eu vi ele por acaso que eu abri o comentário aqui do navegador mesmo, hein? Aqui não tá aparecendo para mim. O Anderson deve ser hacker, hein? O YouTube tá bloqueando ele. O YouTube sabe que ele é um dos maiores network de finanças do YouTube, rapaz. Esse cara é poderoso. Grande Anderson. Abração aí, amigo. Eu não consigo colocar aí em destaque você aqui, Anderson, que não tá aparecendo para mim no StreamYard aqui, mas então, está prestigiado. Obrigado pela presença e pela companhia dessa noite. Ele é moderador, ele deve bloquear por ser moderador. Pode ser. Daqui a pouco vai ter que botar ele, liberar ele como moderador, mesmo não mexendo em nada. Para ele participar conosco, exatamente. Olha só o Carlos. Boa noite, pessoal. A Ana Invest na área aí, ó, grande pessoal. Na área dos investimentos aí, é bom que a gente tá colaborando para esse crescimento aí também. Antes do Ru não era nada, hoje eu sou alguma coisa. Que isso. Ai, caramba. Esse aí foi um que eu já tive algumas aulas online com ele, como já teve com algumas pessoas que aparecem aí. Eu esqueci meu Deus, Eduardo Pereira também, eu já tive umas orientações, umas livezinhas online, que hoje eu não faço mais. Sabe por quê, professor? Eu fiquei, vamos dizer assim, famosinho, entendeu? Que eu fico puto para falar essa palavra, mas fiquei famosinho. Aí um monte de gente começou a me procurar para tentar ajudar. Eu falei, gente, eu não vivo disso, eu não tenho canal, não tenho nada. Aí eu tive que parar, porque senão eu não posso ficar escolhendo, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano. Não, né, professor? Não dá. A gente tem nossa vida. Sim. Você ajuda com o maior carinho, mas... e eu sei que você ajuda muita gente, viu, Rui? Mas você acertou aquela ali dos FIIs, isso ali colaborou, né? Deu um impacto bem positivo, né? Ajudou muita gente, né? Na verdade, foi muito bom. O senhor, como é que o senhor fala para mim, que eu só vejo muita gente? Exatamente. Muitas famílias. Rui das Neves evitou muitos divórcios, com certeza. Porque a gente chamar a atenção também vale a pena, porque agora as pessoas estão começando, pelo menos os mais antigos, eles já têm uma crítica melhor sobre fundos imobiliários. Muitos continuaram, me escutam, mas continuam. Também não estou dizendo para ninguém sair, não. Tá? Eu apenas avisei aquela situação totalmente adversa que estava acontecendo. E teve gente que não levou fé. Entendeu? Pois e sabe que às vezes pra gente isso é até um pouco prejudicial quando você acerta assim na mosca mesmo, porque você tem que se controlar para falar depois. Claro, a gente sempre quer acertar. Recomprou? Eu não digo, não sei, eu não comprei. Sim, exatamente. Se eu comprei ou não comprei, eu não posso mais falar. É verdade, ó, o Rui vendeu os FIIs no ápice. No ápice do ápice ele acabou vendendo ali. Mas eu avisei muito lá, eu fui o único. É chato, mas eu vou falar.
O único que teve oportunidade nos canais dos amigos de ficar avisando, gente, está fora do normal, está fora do normal, está errado, está errado. Ninguém falou isso. É verdade. Giovanni. Show. Show. E agora tem, inclusive, Camil, né? Camil, que a gente fez a venda aí na sexta-feira. Esse que é o problema. Às vezes acontece de você acertar um topo, depois você não pode mais falar nada. Porque se você falar alguma coisa, as pessoas copiam, né? E às vezes, sabe que eu fico feliz um pouco porque eu errei também o IRB, que eu comprei a 17, agora tá quanto? Tá 6 pila, eu acho. 6 e pouco, 7 reais, deve estar mais ou menos. 5 e tal e 8, 5 e tal e 8 tá ali naquela briga. E isso é bom para o pessoal ver, como a gente não acerta só também. Tá? Só que quando a coisa fica muito fora da normalidade, extrapola os critérios que a gente tem que tomar uma atitude. Né? Ficar parado não resolve muita coisa. Então, você tomou uma atitude, calhou de acontecer bem na hora certa, no timing exato, preciso, né? Eu também... A gente vai ganhando experiência, a gente sabe que os FOFs e os institucionais, eles esperam virar o ano para fazer lucros, para evitar imposto de renda. Entendeu? Então eu tentei tentar vender no finalzinho de dezembro, os primeiros dias de janeiro. Entendeu? Então eu avisei muita gente, Tá? Mas... o que aconteceu aqui, agora eu vou até compartilhar a tela aqui com os amigos. A galera tá chegando mais uns 2 minutinhos, a gente começa aí o assunto. Deixa eu ver aqui onde é que é. Tem que compartilhar aqui a minha tela, calma aí. O StreamYard é mecânica diferente, você tá acostumado. Beleza. Ele só serve para live mesmo, com convidado. Porque... O que aconteceu com o Camil aqui, né? Poxa, eu já estava pensando aqui, analisando, comparando, vendo outras opções interessantes, né? Caiu, acabou voltando. Cara, o mercado é assim, chega uma hora que você pega a manha do esquema. Tá? E tinha gente assim, engraçado que o ativo estava subindo e tinha cara grande vendendo. E eu achei que era interessante. No outro dia a ação subiu, nossa, foi lá para cima, acabou no final do dia aqui devolvendo, né? Eu acho que eu vendi a 14 reais, bateu 13,60. Se a gente acertou, não sei. Eu não sei se a gente acertou na mosca, mas no meu ponto de vista, foi um bom negócio. E é renda variável, não é que acertou em dias, não, isso é para longo prazo. Exatamente, eu estou muito feliz, porque hoje eu estou com dividendo naquele capital investido aí entre 13% e 14%. Tá? Do yield on cost do que a gente falou na última live, do capital inicial, do valor inicial aportado em Camil. Se eu tivesse na época colocado nos bancos, eles deram uma queda, então além de a gente ganhar isso, pegamos a valorização do ativo, foi maravilhoso. 2 vezes. Né? E eu vou mostrar para vocês aqui também como eventualmente também você fazer uma outra realização, não há problemas, tá? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui, ó, gente, a minha carteira tá abrindo aqui, ó. Deixa eu ocultar. Veja só a carteira. Nós iniciamos ela dia 22 de fevereiro de 2019. Então, a carteira tem mais de 1 ano e meio. Já. Qual que é o total de proventos acumulados? R$ 678. Lucro com operações, R$ 660. Então, o que a gente tem? Praticamente o mesmo resultado de 2 anos de dividendo, fazendo, olha agora, pequenos ajustes. Né? A gente girou qual o percentual da carteira aqui? 2 a 3% da carteira foi balanceada e já proporcionou um ganho de R$ 660. Entende? Complete a frase, professor. O senhor fez estratégico. Né? Exatamente. Estratégico. E olha como dá um impacto interessante, porque
tem praticamente aí o rendimento de 2 anos quase, dividendos, né? Eu acho que foi uma movimentação bem positiva, isso no longo prazo. Como eu sempre falo, não, ficar vendendo ação que sobe 5, 10% eu não acho interessante, cara, não faz sentido nenhum isso. Daqui a pouco a empresa dobrou o lucro, subiu 10%, 20%, isso é pouco, mas nesse caso eu não entendi assim que se justificava, tá, toda essa alta que teve. A gente tem que cuidar, porque o mercado ele é aquele cara, né, que quando sobe, às vezes sobe muito, quando desce também sobe muito, e o investidor um pouquinho mais experiente, ele tá ali, tá no meio, tá jogando do lado certo. Enquanto muita gente gosta de realizar prejuízo, né, o pessoal coloca stop, eu prefiro realizar lucro, sinceramente. E colocar em ativos bons que estão a ótimos preços. Não é... Um detalhe aí, muito interessante. Que subiu 5%. Já teve gente, eu estou falando ao vivo aqui, se aparecer por aqui vai ver. Eu já tive gente que eu comecei a orientar, ajudar tal, aí eu expliquei essa situação que pode ser feita. Aí, o que acontece, professor? O cara tem dentro, uma vez sorriu aí, mas o cara tem dentro aquele instinto de especulador incubado. O cara não aguenta falar alguma coisinha e ganhar um pouquinho, entendeu? Aí eu digo que o Will, nessa parte, é o cara do comportamento. O Will hoje que é hoje por causa de comportamento. Comportamento. Aí eu ensino o camarada, olha, existe uma... Pronto. O cara compra ação, quando sobe lá 5%, 8%, vende. Aí compra. Aí, e fica naquele negócio girando. Quando ele me falou, você está fazendo isso, mas expliquei. Mas subiu um pouco. Você analisou a balanço? Você analisou se aumentou a margem? Se aumentou o lucro? Porque lucro e margem é um dos fatores fundamentais que fazem a ação subir. Eu quando falei isso, é quando é um caso muito específico, como o senhor falou da Camil, que não fazia sentido uma subida absurda dessa, como não fazia os fundos imobiliários naquela época, uma coisa maluca. Aí você faz alguma coisa. Tá? Não é porque subiu. Tem ação que vai subir. Sobe caindo, né? Sobe lá 5, cai 2, sobe 3, cai 1. Mas não significa... Cara, eu larguei, olha só, se você quer fazer isso, tô fora, eu fiz minha parte. Eu introduzi na B3 e ensinei alguma coisa. O cara já desvirtua, eu saio. Eu não posso ficar com essa responsabilidade, né, professor? Eu não posso ficar. Eu tento ensinar o caminho certo. Porque, veja bem, o pessoal acha que pós-Bolsonaro já acha que é experiente. Não é nada, é garoto. É garoto de fralda. Eu tenho escutado também muito. Eu passei para o circuit break. Você não passou nada. Sabe por quê? Porque a bolsa caiu e subiu. Eu quero ver se tivesse caído e ficasse lá de lado e teu patrimônio que estava lá caísse 40% e não subisse de jeito nenhum. Então, o povo pós-Bolsonaro, que acha que ficou experiente, não ficou experiente em nada. Ficou iludido. Está iludido. Rui, eu vejo até, a gente vê alguns, pessoal que tem canal também, investidor assim, até que não seria tão iniciante. Tá? O cara vender ações da Petrobras lá, 4 e poucos R$5, o cara falou até. E assim, é uma pessoa que hoje dá curso, enfim, não é um cara talvez tão iniciante, né? Mas você hoje pegar o mercado de 2012, 2011 até 2016 caindo, aí eu vou te dizer, se você conseguiu passar por isso, aí você é um investidor que tem uma experiência, porque você conseguiu aguentar todo esse período aí. Entendeu? Aí sim a gente pode dizer que o investidor é um pouco experiente. O Giovanni Cinzetto falou aqui, ó, tem gente que precisa errar para a gente aprender, não tem jeito. Sim, Giovanni, você tem toda a razão. Só que tem um detalhe, tá? Esse menino é muito bom. Ele fez uma live do professor Giacomo lá naquela série dos alunos, tá? Muito legal.
veja bem, eu estava falando hoje mesmo, coincidência, com um amigo que teve um problema aqui na empresa aqui, que pegou fogo a fiação elétrica dele, tá? Do lado de fora pro relógio. E ele estava falando o seguinte, o pessoal mais antigo, eles escutavam os mais velhos, os mais experientes, tá? E analisavam para não cometer erros. Hoje, os mais novos, eles se acham, ou eles querem imitar totalmente, que é totalmente errado, imitar, tá? Não se imita ninguém. Você tem que adaptar a sua personalidade. Mas não escutam. Não escutam. O cara pode ter experiência, olha, normalmente acontece isso. Ah, tá legal. Que nada, sabe nada. Sim, tô errado, professor? Não, é verdade, na verdade, assim, é difícil a gente assumir que não sabe tudo, né? Eu já deixo bem claro, pessoal, eu tenho, assim, um conhecimento razoável sobre ações. Eu consigo me virar, Rui. Não vou falar que eu sou o expert, sabe? Eu acho que eu sei o suficiente para aumentar meu patrimônio. Hoje, graças a Deus, cara, eu saí do zero, hoje eu tenho um patrimônio, assim, tô um pouco mais tranquilo. E consegui me virar bem. Já fundos imobiliários, eu falo, galera, não é o meu forte. Não adianta que tem gente que tem canal e quer falar que sabe tudo. O cara sabe porcaria nenhuma. Sabe analisar indicador e mal e porcamente. Acha que analisar indicador é falar de fundamentos. O cara nunca teve uma empresa, nunca teve por dentro do negócio, não sabe a dinâmica, como é que rola ali o Paranauê. E isso colabora bastante. Então, é a mesma coisa eu consigo me virar. A maioria dos fundos dos novos investidores, tá? A maioria, eles não conhecem realmente a mecânica dos imóveis. Então, eles estão seguindo lá os gurus. Por que eu falo guru? Porque quando a pessoa é considerada guru, ela fala e ninguém rebate. O guru é aquele que é cultuado. Entendeu? Então, os caras escutam aquilo e seguem aquilo que eles querem falar e pronto, e se acham que entendem. Só lembra aquele caso daquele cidadão com CNPI, que numa live que eu mandei para o senhor, ele disse que um metro quadrado num galpão aguentava 45 quilos, toneladas. Sim. A gente brincou, meu Deus do céu, o cara não sabe nem o que é construção civil. O cara leu lá um relatório. Não, porque metro quadrado isso aqui, não sei o quê. Eu entendo, olha, o galpão tem tantos metros, não sei o quê. O cara não sabe o que é um galpão. Exatamente, pessoal. Cara com CNPI que todo mundo fica babando o ovo do cara aí. Entendeu? Ele é bom, mas deu uns vacilos de vez em quando que... eu acho que é o do mesmo ali do negócio de reserva de emergência lá, que foi também alguém dali, né? Acho que, se não me engano, foi ali também. Dele, mas não foi ele, não. Ele disse que não concordou, não. Ao contrário, ele tem 50% de renda fixa. 50% de renda fixa. Mas todo mundo quer ter 100% de bolsa, porque eu sou o cara que eu entendo, que eu vou comprar. Ele que tem muita experiência, ele tem um patamar financeiro bem alto, que eu sei, tem 50%. A renda fixa morreu. Até o nosso colega que falou que o Rui sempre fala isso. Não morreu. Morreu para bobão. A renda fixa morreu para bobão. Entendeu? Tá? Quem é experiente, não. Ele quer ter caixa. Quem tem caixa é rei. Exatamente. E você viu que estava comprando, né? Caiu comprando, tá certo. É isso aí mesmo. Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que tá rolando. Tá bom. Deixa eu ver se o David perguntou um negócio aqui, só que antes de a gente começar, se considera vender e recomprar as de dividendo também. David, a gente está comentando aqui, são subidas de valor de mercado secundário que você entenda que saíram fora do parâmetro normal. Tá? Não é vender uma empresa boa porque subiu um pouquinho e comprar, não. Qualquer uma delas, se você tem na carteira, em tese, a empresa é boa. Sim. Em tese. Ainda mais o David, que estuda bastante, está estudando bastante sobre isso. Entendeu? Então,
não é uma empresa ruim. Você não é seu torcedor. Entendeu? Agora, se ela der uma despencada louca, que você vê nos fundamentos, que não faz menor sentido, tá? Raramente acontece isso, você até pode fazer, e você recompra. Mas não é porque subiu para ficar girando, você só paga imposto. À toa. Não é que o problema não é pagar imposto, né, professor? As pessoas Exatamente, falam, exatamente. pagar imposto só paga se der lucro. Eu queria pagar imposto todo mês. Exatamente. Vai também de você analisar a peculiaridade de cada investidor. Então, hoje eu entendo o setor educacional, por exemplo, com uma profundidade muito maior do que uma pessoa que só foi para a escola como aluno. Eu, além de professor, eu coordenei áreas dentro de uma instituição de ensino. Então, a gente entende como funciona a demanda, a sazonalidade, aonde que apertou o sapato, e você agora olha para essas empresas, né? Hoje tem empresas aí no setor educacional muito legais, muito show de bola para comprar. Só a questão de dar uma estudadinha. Tá? E algumas coisas eu vou pedir no final da live, me lembra aí, Rui, eu quero compartilhar com vocês uma ação que eu não estudei. Tá? Eu quero estudar porque, assim, eu vi algumas coisas bem interessantes, cara, na empresa, assim, que 60% do que ela tá valendo no mercado é caixa. E eu não vejo, assim, uma coisa tão ruim nessa empresa. No final da live, eu vou comentar com vocês aí sobre essa empresa, tá? Então, vamos... Deixa eu colocar aqui para compartilhar com os amigos. Aqui... Deixa eu ver, não. Aqui é minha tela. Eu quero compartilhar outra coisa aqui. Vocês só me desculpem um pouquinho, pessoal, que eu não sou especialista aqui em StreamYard. E o StreamYard tem suas deficiências, né? Mas você já está bem craque, hein? Pô, para pouco tempo o StreamYard. Olha lá, o Anderson. Eu acho que... É isso? Beleza. Consegui liberar o Anderson aqui. Nós vamos falar então hoje, pessoal, agora de... A gente não vai conseguir acompanhar o chat, o Rui que vai ficar mais atento aí, qualquer coisa ele interrompe aí, a gente vai respondendo os amigos aí. Pessoal, amanhã de noite, quem tiver alguma dúvida pode entrar, amanhã de noite eu vou fazer o panorama de mercado, tá? As compras da semana, aí sim tem algumas dúvidas ali dos amigos, a gente vai responder lá. Agora a gente vai trabalhar em cima aqui do nosso conteúdo da live, né, que são os métodos para aportar. Os métodos não, são alguns métodos que, na verdade, são conhecidos, né, mas eu sei que tem muita gente nova por aí, e talvez isso que a gente vai passar hoje possa te dar um outro horizonte, uma outra maneira de investir. Você não precisa investir em ações como eu invisto, nem como o Rui investe. O que nós fazemos é colocar um método que nós adaptamos para o nosso dia a dia, para a nossa situação, e a gente usa isso. O meu método, ele é um método exclusivo. Como eu faço, eu não vi mais ninguém até hoje fazer. Eu tenho alguns parâmetros, né? Muita gente faz parecido. Então você vai talvez entender esses 4 métodos de aporte que a gente vai falar e você vai adaptar ele para a tua realidade. Não, eu gostei desse método, mas eu quero fazer mais isso aqui. Ou eu não quero fazer aquilo. Você vai fazer a tua adaptação, tá bom? Então vamos lá. Professor, o rapaz ficou chateado aqui, Felipe Gabriel, diz que a gente nunca consegue responder. Felipe, o chat passa muito rápido. Eu sempre falo para as pessoas aqui, e além de ser letra pequena, o professor acabou de falar aqui que não consegue visualizar o Anderson Arcanjo, que é amigo nosso. Então, essa foi a pergunta dele. Felipe, às vezes acaba passando, Felipe, não é por maldade, não, tá? Às vezes acaba passando aqui. O Felipe coloca, o que vocês acham de empresas que têm governo como controlador? Olha, minha opinião, se eu tiver 2 empresas da mesma paridade, eu talvez prefiro o que não tem o governo. Mas é assim,
O governo tem a parte ruim, mas tem a parte boa também, cara. O governo é um controlador forte, tá? Na crise, no buraco do sapo, eu tava comprando qual banco? O Banco do Brasil. Certo? Lá embaixo. Tô falando lá 2015, 16 ali. Quando o buraco tava fundo, eu tava comprando o Banco do Brasil. Porque esse medo que o pessoal tem do governo, tal, na época estava bem tenso mesmo. Tá? O Banco do Brasil estava tendo que bancar ali os programas, tal, estava bem complicado. Mas, cara, o Banco do Brasil, eu acredito que não vai quebrar, cara. Sinceramente, quando a porca apertar, eu acho que ele é um dos bancos que vai segurar mais firme. Porque ele tem o cara que fabrica dinheiro do lado dele, meu. Entende? Mas é bastante particular, cara. Elétricas, por exemplo. Eu prefiro ficar naquelas que não tem governo. Prefiro. Eu já comprei CEMIG lá embaixo também, mas depois acabei saindo. Em momentos de pressão atmosférica normal, eu prefiro empresas que não tenham o governo. Tá? Só que você tem que ter noção que em momentos de crise, aquelas empresas ali geralmente já estão muito mais descontadas. Eu vou falar o seguinte para o Felipe. É muito pouca empresa de governo que eu coloco na carteira. E quando eu coloco, é um percentual das menores. Pode ser que for. Uma muito queridinha, professor, é a Sanepar. Uhum. Me incomoda muito ela ser tão dependente do governo. Quando está chegando perto de eleição, eu acabo desfazendo da Sanepar, entendeu? Aí eu vejo o governo que vai entrar, entendeu? Se o governo vai mexer, isso é horrível. Isso é horrível. Eu não estou afim de ficar abrindo home broker e ficar estudando empresa toda hora. Entendeu? Então, me incomoda muito empresa de governo mais direto. O Banco do Brasil tem um pouco menos de influência. O Banestes, por exemplo, o Banrisul, todo mundo é queridinho do Banrisul. Eu não consigo, tá? Por mais que esteja os números maravilhosos, não me sinto confortável em ter uma grande participação da Banrisul. Mas é minha, não sou eu. Quem sou eu para dizer? É minha opinião pessoal. Tá? Hoje eu, por acaso, não tenho um Banrisul, mas já tive Banrisul, mas era o menor banco que eu tinha na carteira. Eu não gosto. Prefiro empresas privadas. Exatamente. Desculpa, Felipe, se a gente não viu aí, tá, filho? Desculpa aí mesmo. Não foi por proposital. Não, jeito aí, o professor aqui, pô, é show, pô, pelo amor de Deus. Exatamente, aqui a gente é aberto. Então, olha só, para a gente começar aqui, primeiro nós temos que falar dos objetivos. Né? Para a gente entrar em renda variável, a gente tem que entender os nossos objetivos, o porquê que a gente está entrando aqui. Se é por diversão, né? Muita gente não gosta de jogar videogame e gosta de operar na bolsa. Enfim, né? Não gosta de jogar no bicho e gosta de apostar na bolsa. Quem faz isso, tudo bem, né? Eu não acredito que isso é positivo, mas, meu ponto de vista, nós precisamos ter um objetivo, né? Por que eu invisto? Então, se a gente tem esse objetivo, né? Eu coloquei aqui a frase, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, você anda fazendo qualquer besteira. Quando a gente tem um objetivo, como aqui no canal, o objetivo é no longo prazo, crescer o patrimônio, em consequência, aumentar a nossa renda girada por esse patrimônio, fica tudo mais fácil. Então, esse é o ponto de partida onde a gente vai escolher um método para aportar. Por quê? Nós já sabemos o que nós queremos. A gente quer renda passiva, quer que o patrimônio aumente. Então, aqui tem 4 métodos para aportar. E aí eu coloquei essa observação. Aportar em renda variável e em renda fixa. Por que não aportar em renda variável? Desculpe, por que não aportar em renda fixa? O que eu tenho aqui na carteira é uma carteirinha de renda variável. Então, não é uma carteira uma carteira de investimento macro. A minha carteira de investimento macro ela é muito mais distribuída. Tenho lá criptomoedas, imóveis,
Até mesmo alguma reserva em outra espécie, a não ser dinheiro, seja metal, talvez em outra moeda, né? E muitas vezes eu não falo disso aqui no canal, mas a gente não pode se esquecer desse momento. Inclusive, o Rui foi questionado na live de sexta-feira, quando lá o método dele está tudo positivo. O que ele faz? Não compra ação. Se esse é o teu método, não compra. Aporta em renda fixa. Tá bom? Então, não se esqueçam que é possível aportar em renda fixa também. Então, desses 4 métodos, a gente vai falar aqui do primeiro método que eu trabalho aqui na carteira, é o método mais conhecido por todos vocês, que é a equalização da carteira, ou seja, equalizar as participações. Como funciona o operacional dessa carteira? Num primeiro momento, a gente faz uma espécie de triagem, né? Essa triagem não existe necessariamente uma regra para ela. Inclusive, se a gente não olhar muito para setores, Rui, eu sempre falo isso. Hoje, se você pegar a bolsa e fazer uma triagem sem tirar setores ou colocar setores, você vai diversificar em todos os setores, quase todos. É verdade. Porque todos, ou quase todos, os setores têm empresa boa. Sem precisar ser torcedor, investidor. Exatamente, a gente está investindo em empresas de qualidade, que a gente entende uma capacidade de upside, de patrimônio, ou as duas juntas, de geração de dividendos. Então a gente faz uma triagem, aqui no canal tem a playlist triagem, inclusive, lá do início do ano passado eu gravava os vídeos de maneira bem rústica, bem mais rústica do que agora, talvez. Uns vídeos mais simples, mas vai ser fácil a compreensão. Eu fiz uma triagem de boas empresas e coloquei aqui empresas de todos os setores. Só tomem cuidado para vocês não serem muito exigentes nos critérios. Por quê? Você pode tirar empresas boas. Os bancos, por exemplo, se você colocar algumas margens ali, você vai tirar eles da tua carteira. Tá? Então, o que eu sugiro de uma triagem inicial é você pegar empresas, pelo menos com patrimônio líquido positivo. Né? E fazer um estudo em cima dessas ações, né? Doutor Daniel Salomão acabou de chegar aqui, professor. Pô, grande doutor Daniel. Esse cara aqui, ó, poucas pessoas na minha vida eu vi investir como esse cara aqui, ó. Esse é o que vale a pena, pessoal, assinar o canal dele, porque esse aí sabe o que tá falando. O cara manja muito mesmo. Esse manja de investimento. Parabéns aí, doutor. É uma satisfação tê-lo. É um prazer tê-lo aqui conosco, tá, no canal. Vamos voltar aqui, então. Então, essa é a operacionalização. Faço essa triagem anterior, coloco boas empresas. Aí vai variar muito de investidor para investidor. Quais os setores que você não se sente confortável a investir? Simplesmente você não coloca. Você não precisa iniciar a carteira com todas as ações. Você não precisa iniciar com ela pronta. Isso é para o investidor mais experiente. Quem está começando agora vai começar a colocar uma ação num mês, vai começar a colocar outra no outro mês, assim vai estudando e vai encorpando aí a carteira, né? Aí tem os percentuais que você vai alocar. Você vai colocar os maiores percentuais nas empresas que você se sente mais confortável também. Empresas com lucro mais recorrente, com setores mais perenes. E não tem uma regra específica. Tá? Eu optei por colocar o setor elétrico. Eu tenho empresas com 5%, com 4% e com 2%. Por quê? Eu tenho Engie lá com 5%, que eu entendo que ela tem assim, uma remuneração de patrimônio bem interessante, ela é bem diversificada e atua no subsetor que eu tenho preferência. Então, essa eu coloquei 5%. Eu tenho a Energias do Brasil, que é uma empresa redondaça.
Agora está começando a aplicar em transmissão, está melhor ainda, só que ela tem aquela parte focada na distribuição, que eu entendo que é o setor mais frágil, né? O subsetor mais frágil. Por conta disso, eu coloco um 4%. E tem lá a STT, que é uma geradora de energia distribuidora nata de dividendos, só que ela teve um problema de gestão. Ela quis dar o passo maior do que a perna dela alcançava, não conseguiu entregar aí os contratos, não conseguiu honrar os contratos, teve que pagar energia a 10 para vender a 8, ou seja, prejuízo. Então isso já demonstra, bom, é um ponto de fraqueza da empresa. Mas ela se recuperou. Então eu não preciso talvez deixar uma empresa boa dessa de fora. Eu simplesmente reduzo a participação. Mas esse é um método onde eu me sinto confortável. Tá? E tem também a questão de você colocar alguns parâmetros nela. Tá? Isso também é bastante peculiar. Os ajustes. Quais os ajustes que eu coloco? Eu não quero concentrar muito, né, nessa estratégia aqui do canal, porque eu sei que tem muita gente iniciante aqui. Daqui a pouco o cara ele vai pegar a estratégia que eu uso e vai aplicar na carteira dele. Que tem empresas que daqui a pouco não são boas. Eu não sei o que vai passar na carteira de cada um. Então, eu faço alguns ajustes aqui que eu aporto, no máximo, 3 vezes por mês na mesma empresa. Como eu faço aportes diários. Então, isso vai me limitar a um determinado capital na ação por mês. Podemos fazer outros ajustes que eu não uso. Você pode também colocar, olha, pelo menos uma vez a cada 60 dias, você tem que aplicar numa ação. É um ajuste, eu particularmente não tenho essa necessidade. Tá? Eu gosto de comprar o que está um pouco mais para trás, o que sobe, deixa galopar, né? E eu vou aproveitando para melhorar a minha participação e empresas boas, tá? E que estão a um preço atraente. Tá bom? Lembrando aqui, a gente não está aqui para fazer unanimidade, a gente está aqui simplesmente para comentar e colocar o nosso método. Então, a participação dela é de 6%, ela está em 5%, compra aquela. As que são de a participação de 5% e elas estão em 5,5%, deixa rodar. Deixa a bichinha correr, deixa ela subir. Eventualmente acontece o que nós fizemos com o Camil. A empresa, na minha opinião, subiu mais do que os resultados estavam demonstrando, né? Talvez, não sei se seria essa a prática, a maneira adequada de falar, mas eu achei nesse momento interessante. E também esse é um ajuste, que você pode tirar um pouquinho daquela que disparou e colocar numa empresa boa que está num preço mais atraente. Então, são alguns ajustes e cada um pode fazer o seu próprio ajuste. Tá? E aqui, talvez, para tentar falar de alguns prós e contras aqui. Talvez um aspecto positivo, como eu tenho várias ações, você acaba diluindo o risco sempre, porque você não vai concentrar muitos aportes em um único ativo. Tá? E talvez um ponto que não seja tão positivo para esse método é que você nem sempre vai comprar a ação mais barata da sua carteira. Porque você vai trabalhar no percentual de participação e não no preço. É óbvio que eles têm uma ligação. Sim, professor, eles têm uma ligação. Só que não é uma correlação exata. E muitas vezes a empresa vai caindo. Como eu tenho a minha limitação, eu aportei 3 vezes, eu vou parar de comprar. E ela fez um baita de um fundo e eu fiquei sem comprar nesse fundo. Pode acontecer isso. Não é, Rui? Isso é, com certeza. Pode acontecer isso, tá? Então, lembrando, a gente não traz métodos perfeitos aqui. Tá bom? A pessoa tem que se sentir confortável em entender, não é copiar, é entender a metodologia. Exatamente. Então, esse aí que é o meu primeiro método, tá?
meu primeiro método. Não fui eu que inventei isso. Eu só fiz as minhas adaptações, tá bom? Cara, eu abro o HB, nossa, totalmente livre para comprar. Não me preocupo. Abaixou ali, pum, eu nem penso. Eu automatizei essa estratégia. Porque ela me dá segurança. Bom, eu sei que se der zebra, eu vou permanecer em pé, porque dentro da minha estratégia macro de alocação, tá tudo certo, risco controlado. Deixa eu ver quem tem alguma coisinha aqui. Não, o pessoal está se conversando aí, está conversando sobre outros canais, YouTube. O pessoal já se conhece aqui. Essa é uma comunidade que o pessoal se conhece, né, meu? Verdade, verdade. O pessoal pediu o link das lives que eu fiz dos aportes, né? Eu consegui aqui botar os links, o pessoal pediu. Opa, o doutor Daniel aí. Alocação de ativos mais passiva, com correlação pelos aportes. Essa estratégia só fica menos factível quando a carteira fica muito grande. Em relação ao valor dos aportes periódicos. Exatamente, ela dá um pouco mais de... A representatividade dela, na verdade, é maior, né? Quanto mais a carteira fica grande, os aportes eles significam menos. Exatamente. Os aportes cada vez, os aportes diários menos relevantes. E os ajustes mais relevantes. Concorda, Rui, ou não? Pode, fica mais difícil. Mais difícil. Exatamente. Vamos lá. Então, agora eu vou passar aqui. O Rui vai falar um pouquinho sobre esse segundo método aí de aportes, então. Lembrando também que os aportes vão se juntando com os dividendos. Exatamente. Uma atração, aportes não são compras. Isso aí. Vamos lá. Isso aí, vamos lá, Rui. Coloca lá seu... Passa o slide, por gentileza. Deixa eu pegar aqui. Bem, a operacionalização. Caramba! Operacionalização. E ajustes. Nesse método que eu coloco, também não inventei, o pessoal está começando a falar que método é o R do Rui das Neves, como eu tenho recebido eu não. Apenas o site Meus Dividendos, eu percebi esse detalhezinho e facilita, porque você, numa planilha de Excel normal, que não tenha o algoritmo, né, que vai buscar isso em tempo mais possível real, que mesmo assim não se deve respeitar certinho o site, porque ele tem atrasos, mas é uma boa referência, né, professor? É uma ótima referência. Muito bom. Esse método do preço, pelo menor preço médio, não pode ser torcedor, na minha opinião. Tem que ser empresas boas. Você fazer lá um grupo de ações que não vão te dar dor de cabeça. Lógico, em tese, né, professor? Tudo que a gente fala aqui em tese. Ninguém tem bola de cristal e uma empresa que tem a sua liderança, a sua gestão maravilhosa, ela pode dar um tropeço tão grande que ela pode quebrar os fundamentos. Certo? Tá? Não pode confundir, por exemplo, professor, com a M. Dias Branco, né? Que foi tão criticada, tomou porrada no mercado, porque diminuiu o lucro, se endividou. Peraí, ela fez uma compra maravilhosa, que foi lá no Rio de Janeiro, que foi a Piraquê, a Adria. O mercado já dá logo porrada. Exato. Graças a Deus, né? Pô, ela tomou Lógico. Tanto que eu saí da Camil, peguei M. Dias, né? E aqui em casa, as meninas são tudo M. Dias Branco. O que acontece? Esse método, você utiliza aquele primeiro Rzinho, tá? Que ele já coloca uma ordem, tá? Muito mais simples de você analisar, e você fica sabendo quais são as ações que estão mais descontadas do seu preço médio. Então, você acaba tendo a oportunidade de baixar sempre o preço médio. Nesse método, eu tento não comprar pelo mesmo preço e não subir preço médio. Aí o cara vai dizer, pô, mas se a empresa não descer mais?
tantas empresas na carteira. Esse é o detalhe. Por que o cara tem que ficar apaixonado pelaquela empresa? Um dia ela volta. Ou um dia ela vai estar próxima do teu preço médio. Entendeu? O pessoal usa muito o exemplo da VEG, professor. Eu não gosto de falar de ativos, eu não gosto. Tá? E a FI eu até me proibi de falar em fundo imobiliário em ticket, só em teses. Tá? Mas a VEG, eu comprei VEG na pandemia. Ué? Posso não comprar mais. Eu comprei um pouco de VEG, eu posso não comprar mais. E daí? Já comprei um percentual lá, tá lá. Entendeu? Mas a empresa é maravilhosa, mas só tem ela. A pessoa tem que parar de andar igual aquele cavalo de corrida no jockey, que coloca aquele negócio na frente e só olha aquilo. O cara aporta R$300 e fica preocupado com a liquidez. Tá? E isso não é ofensa, é lógica. Tu tá botando 300, 200, 300 todo mês e tal. Vou preocupado com a liquidez da tal, porque é pequena. Ela negocia 500 mil por dia. O cara vai juntar lá 10 anos, ele tem lá R$1.000, R$2.000 naquele. Então tem coisas que as pessoas têm que parar de trabalhar igual o cavalo de corrida. Então, nesse método, você tenta dividir. Eu tento fazer um balanceamento. Tá? Aí até o nosso querido Tiago, né, naquela live que ele fez com o senhor, ele até comentou, né? Eu uso o método do Rui também e tal, mas eu acabo pegando a que está mais negativa, no caso, né? É o método dele, não é errado. Mas eu prefiro distribuir com pesos. Por quê? Você não sabe se aquele momento de uma VEG da vida, ela vai voltar. A VEG, ela há mais de 10 anos, ela distribui 50% do lucro, correto, professor? Sim. Eu não acompanhei, mas ela tem uma distribuição bastante perene de lucro. É 50%. Eu já há anos eu analisei ela. É 50%, 49%, 52%, é ali. Eu quero ver quando acontecer, que pode acontecer, de ela, de repente, distribuir 30%. O lucro não diminuiu, ela distribuiu 30%. O mercado vai dar uma porrada nela. O que acontece? Aí vai um monte de youtuberzinhos que gostam que terceirizam o cérebro, né? Conseguem terceirizar o cérebro do pessoal. Aí começa a querer fazer aqueles videozinhos. O que aconteceu com a VEG? Vai por mim. O que aconteceu? Agora vai quebrar e não sei o quê. Vai ter um monte de gente começando a cair a cotação e vai vender correndo. Que para alguém comprar, alguém tem que vender. Sim, exatamente. E muitas vezes a cotação está caindo não é porque ela é ruim. Vejam o que aconteceu, Rui, com a Ambev. Cara, a Ambev é uma baita empresa. Só que chega uma hora que o negócio não consegue mais crescer. Ele vai crescendo, e o mercado precifica. Só que quando chega um momento de estabilidade, que ela dá um lucro monstruoso, mais estável, o mercado bate. Por quê? Estava projetando o fluxo de caixa para daqui a 10 anos, que ia subir não sei quantos mil por... Calma, gente. A empresa tem um momento dela. Isso geralmente é alguém que nunca trabalhou na gestão de um negócio, cara. Tem momentos que você consegue crescer e tem horas que o mercado ajuda, a demanda ajuda. Só que tem momentos que a demanda estabiliza, depende do teu produto, concorrente, alguma coisa assim, e você, mesmo estabilizando, vai continuar sendo uma boa empresa. Verdade. E, geralmente, quando acontece nessas quedas, que é a hora de melhorar o preço, o pessoal troca de ativo porque perdeu o fundamento. É verdade. Comportamento. Isso no final é comportamento. Entendeu? Aí o que acontece? Como é que eu faço essa divisão de aporte? Nesse caso aqui, que está um pouco pequeno para eu ver, mas eu consigo. A empresa que está nessa carteira fictícia, a de 21, está com 21 a primeira, 13 a segunda, 8,4 a terceira, e 7,46 a quarta. Veja bem,
As outras, eu não coloquei. Eu não coloquei. Por quê? Por que eu vou subir um preço médio ou gastar meu cartucho, minha munição, para uma queda que é queda, oscilação normal? Porque eu considero até 4%, 5% oscilação normal de onda de mercado. Normal. Eu vou gastar cartucho com menos de 5%? Faço caixa. É renda variável. Então, nesse caso, por exemplo, eu não coloco R$100 em cada uma. Eu faço o quê? Eu faço o peso. Aqui está, no meu caso hipotético aqui, de R$500, eu coloco mais ao que tá mais negativa e vou fazendo essa proporção e a que está menos negativa eu coloco menos valor. Então, eu acabo aproveitando a oportunidade de todas. No próximo mês, ela pode estar invertida. E no próximo mês ou no outro mês, uma dessas aqui pode não voltar mais. Eu vou deixar de perder a oportunidade? Não. Dividindo, você sempre está conseguindo baixar o preço médio. Baixar preço médio, tá? Você aumenta a tua ida em coste. Entendeu? Mas só o pessoal com tempo, professor, não é pós-Bolsonaro. O pessoal pós-Bolsonaro ainda não entende o que é o Inden Cost. Ainda não viu o Inden Cost funcionar. Eles só olham o yield porque a maioria tem menos de 1 ano, ou 1 ano e alguma coisa. Entendeu? E já giraram carteira. Os pós-Bolsonaro já giraram carteira. Difícil já não girou. Entendeu? Eu estou falando, lógico, a maioria, não são todos. Entendeu? Então, a gente tem que analisar. Pode passar o... Eu usei também o exemplo dos R$1.000, mas é a mesma lógica, tá, gente? Sempre um peso maior do valor que você tem para aportar, na que está mais negativa e a que tem menor. E os prós e os contras, tá? Os prós, você compra sempre no melhor preço. Você não perde a oportunidade, tá? Botou o dinheirinho lá, ou na reserva de oportunidade, ou na reserva de emergência, no que está lá na corretora do seu aporte mensal, você compra no melhor preço. Tá? Você não perde o momento da compra. Não perde. Você caiu, comprou. E os contras? Tá? Que é o que me questionam e eu tive que explicar. A empresa pode piorar. Você vai aportando, e a empresa está baixando. O método do professor, ele escolhe 3 vezes. Tá? Eu não tenho números. Tá? Mas há indícios no mercado, quando você abre um balanço, que você pode perceber que houve algum problema. Se não houve nenhum problema, apenas é variação, você continua. Mas mesmo assim, eu acho que sempre o que interessa é pelo menos uma vez por ano. Que não se analisa a empresa por trimestre. O trimestre, ele só faz volatilidade. E nessa volatilidade é que a gente tem que aproveitar a nosso favor. Entendeu? Subiu. Você não pode achar maravilhoso que a bolsa suba quando você é um buy holding de verdade. Tá? O buy holding de verdade, ele não quer que ela suba. Ele quer, na pior hipótese, que ela ande de lado. Entendeu? Mas o ganho de capital também é um lucro. Lógico, mas renda variável, ela vai subir. Entendeu? Mas o buy holding, o cara que quer renda, olha a palavra, gente, renda variável, não é cotação variável. É renda. Entendeu? O cara quer o quê? O cara quer que ela ande de lado para você conseguir comprar mais papéis com o mesmo dinheiro, ou quando ela cai, você comprar mais papéis com o mesmo dinheiro. Tá? E o desbalanceamento, que isso aí também é muito polêmico. O desbalanceamento, tá, desse método, ele vai estar sempre acontecendo. Tá? Você tem que ter uma referência. Certo? Mas você vai lá. Quando você chega no anual, tá? No aporte anual, no balanço anual, você para e você analisa e ficou muito desbalanceado, aí você para de aportar. Você não sabe, a empresa perdeu fundamentos? Não. Tá? Como está acontecendo agora com os bancos. Todo mundo tá falando que nesse método está começando a ficar exposto muito aos bancos. Se você entende que os bancos eles vão dar um upsider
e eles vão voltar a pagar dividendo, qual é o problema de você ficar por um período, tá, um pouco desbalanceado? Você aproveita essa oportunidade. Porque quando eles começarem a subir, tá, a sua cotação, automaticamente, lá naquela referência do Rzinho lá, que o pessoal está dizendo que é Rui das Neves, ele vai começar a ficar azul rapidamente. Ficou azul, você não vai aportar. O que vai acontecer? Vai estar os outros vermelhinhos lá para você comprar. E o balanceamento, ele vai acontecer automaticamente. Tá? E ele vai lá, você uma vez por ano. Eu acho que é um número bom. Também tem gente que diz que é 2. Tal. Eu acho o limite para você conferir sua carteira, ir lá na porcentagem como o Dayholder tem, lá, aquele percentual, e analisa. Tá? Nenhuma empresa fica ruim assim de um ano. Né, professor? Ele vai começando a fazer caca, como se diz, vai fazendo caca. Eu acho que esse ano é um ano ruim para sair de empresa. Porque é algo macro. Tem empresa boa, se você for olhar ali, Fleury deu prejuízo. Entendeu? Você vai sair de uma empresa dessa? Cada um tem que fazer a sua análise. A gente sempre reforça aqui. Mas eu entendo que não é um ano bom para a gente sair de empresa. Talvez parar de comprar, não sei. Cada um tem que fazer o que acha melhor. Eu gosto de sair daquelas que estão muito, muito além, né, do... A minha carteira de ações, ela também está mais exposta agora a bancos. Porque eu vou fazendo os aportes. Bancos, é normal. Não está nada diferente das pessoas que utilizam, não esse método igual, mas um parecido, entendeu? De baixar preço médio, entendeu? Ou comprando uma só que está mais, vai estar exposto, não tem problema. Tá? Exatamente. Na minha opinião. Inclusive, eu vou reforçar aqui, final da live aí, o Rui vai ajudar a me lembrar, é uma empresa que eu vou começar a estudar ela, porque eu vi assim, um yield bem interessante, uma posição de caixa bem relevante, mas antes de comprar, eu sei que tem amigos aqui do chat que gostam, mas eu vou ter que dar uma estudada nela. Não é só porque está com preço atraente que eu vou sair comprando, galera. Não. Então, se a gente está falando de alguma empresa aqui, você também não vai sair comprando. Tá? Vai ter que fazer o estudo, o acompanhamento aí. Professor, até porque a pessoa sair comprando, vai pulverizar a carteira. Exatamente. Se ele botar uma lá que tá baratinho, o cara vai lá e compra. Então, era isso aí, Rui. Isso. Aí as perguntas que a pessoa faz. Aí depois a gente pode... Eu botei os links, eu consegui botar os links das duas lives, que o pessoal estava pedindo, da lives que eu fui mais a fundo explicando e tal. Eu consegui. Então, o pessoal que quiser ver, tá aí em cima o link. Beleza. Então, o terceiro, né, método de aporte, entre vários, não são só 4, né, mas dos que a gente pretende falar aqui hoje, é o método de alijamento de risco. Esse aqui, num primeiro momento, ele pode parecer até um método de especulação. Mas vai depender de como a pessoa lida com isso, como é que ela mantém, né, e carrega ou não por longo prazo aí, essa estratégia. Então, o que é o alijamento de risco? Até a gente estava batendo um papo antes, que ele conhecia como mitigação de risco. Né? A mitigação é uma situação onde você diminui o risco. O alijamento é quando você elimina. Isso aí. Então, o nome da estratégia... Mais adequado ao seu. Pode ser alijamento de risco, quando você vai eliminar o risco, e mitigação também pode ser. Quando você não eliminar, mas diminuir bastante. Vocês já vão entender quando eu falar um pouquinho sobre a estratégia aí para vocês. Então, como é que funciona essa operacionalização da estratégia? Eu optei por colocar aqui um exemplo. Né? É uma estratégia bem simples para se aplicar. Tem também algumas variações. Tá? Por exemplo, a entrada, para você começar a comprar esse ativo.
Você pode ir comprando aos poucos, mas aqui geralmente você vai ter que fazer um número de aportes menor com valores um pouco mais representativos, né? Porque é aquela estratégia onde você vai focar um pouquinho ainda mais, não tanto como a do Rui, mas você vai tentar entrar assim num time interessante. E você pode usar também a estratégia do Rui alinhada com essa para diminuir o médio. Então é um complemento, né, Rui? Exatamente, exatamente. Você pode não usar. existe a única, não pode fazer viver da única, não pode. Exatamente. Ó, você pode adotar essa estratégia de elegimento de risco e usar a estratégia do Rui para ir melhorando o médio naqueles percentuais. Eu acho que se complementam muito bem. Essa aqui talvez vai melhorar até do que ela sozinha. Naquela live, professor, que eu fiz, que eu botei o link, a primeira tal da carteira ideal, eu fiz isso com o IVVB11. Ele tinha subido uma coisa absurda. O que eu fiz? Eu vendi o capital, deixei o lucro, no caso, e o dinheiro do capital investido no IVBE, eu distribuí em todas as empresas que estavam vermelhas na carteira. Então, quer dizer, eu já ia falar mitiguei, eu fiz o alijamento do risco, tá? Porque o IVB11 está na carteira, é lucro. Ela pode subir, pode descer, não tem problema. Se ela descer, a gente recompra. Mas, risco zero. Agora está risco zero. Risco zero. E baixei o PM de várias ativos, tanto fundo imobiliário como ações. Eu fiz tudo lá bonitinho no desenho. Ficou muito legal o trabalho. Então, vocês percebem que é uma estratégia simples. Esse exemplo aqui fala tudo. Qual é o objetivo? É tirar o capital. Você tirando o capital que você aportou, o teu risco é zero. Não tem mais risco no ativo. Bom, então, um exemplo aqui. Você comprou 1.000 ações de qualquer coisa, a cotação dobrou, você vende metade. Você tira o que você colocou. Se você comprou 1.000 ações, a ação subiu 50%, você vai vender 2/3. Aqui não vai dar exatamente, né? Vai dar um quebradinho ali. Você pode vender um pouco a mais também. Além de garantir lucro, de alijar o risco, você garante um pouquinho de lucro até. Então, sempre tirar o capital. Não é uma estratégia comum. Já falo para vocês que pouquíssimas pessoas usam essa estratégia para fazer até mesmo as operações de longo prazo. Pô, professor, mas o cara não está vendendo? Gente, só que as ações que ficaram é ganho, é patrimônio a custo zero. Você correu um risco, sim, para construir esse patrimônio. Você compra uma ação, ela pode cair. Só que esse patrimônio que sobrou é um patrimônio a custo zero. Então, o cara entra lá numa ação, ela dobra, ele vende a metade. O que faz? Ele vai para outra ação. Aquelas ações ali, ele pode até esquecer elas. Deixa ali eternamente para gerar dividendo. Esquece delas. Aí você vai para uma outra ação. Ela subiu 50%. Você colocou R$1.000, agora tem 1.500. Você vai tirar os 1.000 que você colocou. Ou seja, você vai tirar 2/3 do capital. Novamente, você vai ter mais um pouco de ações a custo zero. Tá? E assim o cara vai fazendo. Depende da estratégia. Teve até um amigo aqui do canal que perguntou para mim esses dias qual que era a minha opinião sobre a ação que subiu 10%, eu vendo e vou para outra. Eu acho muito pouco. Porque quando ela cair, ela vai cair 60%, 80%. Você vai ter que fazer 10 para ganhar uma ali cheia, entende? Mas, novamente, isso aqui não é um aconselhamento, isso aqui não é um curso. Apresentação. Exatamente, a gente só está colocando, é uma estratégia que existe, poucas pessoas aplicam, mas gente daqui a pouco... E deve ser pouco aplicado também, né, professor? Deve ser pouco aplicado, porque tem que ser muito estratégico, um detalhe, é um momento que poucas vezes acontece. Exatamente, e você vai montando, você vai cada vez aumentando a carteira, você vai entrar numa ação, na outra, e aquela sobra, aquele lucro, ele vai ficar ali para todo sempre, amém, ou enfim, né? Aí cada um usa o seu próprio ajuste, como a gente coloca.
Como tem muito iniciante mesmo, que vê a live depois, professor, que os nomes aqui, a maioria a gente já sabe que já tem pelo menos pouco tempo, colocando um exemplo em números, a pessoa colocou lá 10 mil reais na ação, e a ação deu veja bem, gente, uma coisa fora do normal, ela foi a 150, e você entende que não faz sentido aquele valor, da maneira fundamental. O que você vai fazer? Ela passou para 15 reais. Perdão, 10 mil, 15 mil reais. Então, você vende 10 mil reais, a quantidade de 10 mil reais daquela ação naquele momento, você vai ficar com 5. Você retirou o seu risco, alijou o risco, você tirou o teu capital investido. Então, esses 5 mil que ficou lá é lucro, entendeu? Aí você pega esse 10 mil, você faz o que você quiser. O ideal é você baixar seu preço médio. Baixar seu preço médio em outras, comprar outra, estrategicamente. E você continua na operação dessa empresa com esses 5 mil reais que é lucro. Tá? Então, você continua no ativo ainda, entendeu? Isso que é os ajustes, né? Os ajustes, a própria pessoa que vai fazer como ela se sente mais confortável. Ela vai ficar para sempre, ou vai acompanhar, enfim, daqui a pouco se tiver que sair, se piorar. Se essa ação tem aí uma baixa na cotação relevante, pode reentrar com capital para depois sair de novo, enfim, são ajustes que você vai fazendo, né? A gente passa aqui o corpo da estratégia, você coloca quantos braços e quantas pernas você quiser. Então, e os prós e contras dessa estratégia. Prós. Só que você precisa ter um controle de capital, né? Vai depender bastante da tua mão. Você precisa ter um capital bem definido para colocar nesse tipo de operação. Esse tipo de operação eu vou entrar no máximo com 50 mil. Cada ação eu vou entrar com 10. Porque se a pessoa não tiver uma noção, principalmente, não for um pouco mais experiente, ela pode entrar nos buracos. Aí o buraco vai cada vez afundando e, dependendo do momento, fica difícil para sair. Tem riscos? É baixo, é percentual baixo? Sim. Como o Rui sempre fala, é empresa boa. Empresa boa, a gente compra ela. Professor, eu não tenho um limite de valor, tá? Porque se na carteira, na minha opinião, tá? Se na carteira tem as empresas e elas são aquelas que a gente gosta e tem nosso balanceamento normal do R e tal, eu nem coloco o limite. Mas no caso do alijamento é quando ela dá esse disparate fora do normal. Então, ela até pode ter um pouco de valor, eu não uso valor nominal, não olho para isso. É quando ela sai do valor. Você pode ter lá de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil, tudo proporcional à sua carteira, entendeu? Então, eu não uso o valor, apenas se ela fizer essa desproporção louca, tá? Só se fosse... Gente, pelo amor de Deus, não é subiu 10, subiu 15, subiu 12, que eu vou sair vendendo e ficar com lucro. Não é assim. Não é assim. Você precisa de uma valorização boa. Porque se subir 10 você vender, as que cai 40 você vai amargar. E às vezes ainda o cara não tem o mindset acertado para essa estratégia, ele vai vender aquela que caiu 60 lá embaixo. Aí ele vai ter que lucrar 6 operações ali de 10% para retomar o prejuízo. Então tem que ter um mindset bem preparado para você executar essa estratégia. Certo? Verdade. Prós e contras. Não, o senhor acabou respondendo o que eu ia falar. E, inclusive, esse tipo de estratégia, a gente pode... Não seria um contra nem um pró, seria um complemento. Você sabe que eu, inclusive, eu fiz isso já tem algum tempinho, o último ano para cá não tenho feito. Eu aporto numa empresa, até uma empresa não necessariamente que eu tenho na minha carteira buy and hold e tal, ela dá lucro
Quando eu exerço a venda da ação, que eu levanto o capital, eu aporto em fundo imobiliário. Só que eu não faço isso já tem algum tempo. Então eu pego o lucro da operação fundo imobiliário. Aí faço outra, deu lucro, fundo imobiliário, fundo imobiliário. Porque ali é uma maneira de você ter uma renda passiva mais recorrente. Tá bom? Mas é só um detalhe. Um detalhe que você pode também fazer o complemento aí. Certo? Certo. Vamos lá, então. A próxima aqui, a 4. A estratégia de aportes equivalentes. Ou mais conhecida como preço não importa. Né? Compro a qualquer preço. Como é que funciona a operacionalização dessa estratégia? Você tem uma carteira com 10 ativos. Esse mês, você vai aportar R$1.000. Você vai pegar o teu dinheiro do aporte e dividir pelo número de ativos da carteira. Né? E você vai aportar lá R$100 em cada uma. Tá? Vai dividir em 10 partes e vai dar a mesma comida para todos os bichinhos. Certo? Eu, sinceramente, não gosto desse tipo de estratégia, até porque, se a gente for analisar, tem essa questão, gente, de igualdade, assim, aquele papo, eu não estou falando de nenhum tipo de discriminação, agora eu estou puxando mais para aquele lado socialista, sabe? Que o socialista fala que tudo é igual, todo mundo merece a mesma coisa. Esse tipo de coisa, sabe, eu não concordo muito. Eu acho que quem merece é quem se esforça. Só que no nosso caso, a gente nem vai aplicar na ação que mais subiu, que seria a que mais se esforça, mas é aquela que tem um potencial, né, de a gente chegar mais perto do lucro dela. Assim, eu gosto de ir baixando o preço médio, né? Mas de acordo com esse método, você vai aportar a mesma coisa para todos. Tá bom? É uma estratégia que, deixa eu colocar aqui, ó, que ajustes que a gente poderia fazer nela. Cara, eu penso que talvez você não precisa dividir para todos os ativos no mesmo mês. Né? Você tem R$10.000 para aportar, tem 10 ações, vai aportar 1.000 em cada ações. Talvez você pode aportar em uma ação por mês, talvez. Né? Pode ser um ajuste? Acho que pode até ser. É uma estratégia que eu até nem me aprofundo muito, porque na verdade, talvez a única aí que eu nunca usei. Tá? Até porque, professor, na verdade, quem idolatra esse tipo de método, na verdade, não fazem isso. Porque se as pessoas que tiverem cérebro forem escutar as lives antigas falando sobre isso, eles acabam falando o quê? Eles usam o seu método. Eles falam uma coisa, tá? Mas como são gurus e as pessoas não conseguem ter o licenciamento de entender, tá? Eles fazem o seu método. Por quê? Eles falam o seguinte: você tem que comprar a melhor empresa, não é a segunda. Aí quando vai falar, eu quando pego o meu aporte, eu vejo que está mais descontado na minha carteira e aporto com os olhos fechados. Espera aí, olha a frase. Que está mais barato na minha carteira. Isso quer dizer o quê? O percentual está menor. Então, eles usam que método? O do professor Deholder, que ele segue certinho o percentual da carteira dele, dos ativos. Ele não usa o método do Rui, do professor. Estou errado, professor? Não, deixa eu ver. O pessoal está falando que está chiando. Não estou escutando nada, está perfeito. Tá perfeito para mim aqui também, né? Eu tô é só o rapaz Silver 4K que tá vendo. O silêncio aqui, eu sou perfeito. Beleza, perfeito. Então, pode ser no microfone, no dele. O Mário coloca aqui, ó, equidade.
Na verdade, é exatamente isso. Você vai dividir e colocar, né, em cada um o mesmo aporte. E o Rui falou totalmente certo. Os caras que falam que preço não importa, sempre compra que está mais para trás. Qual que está mais para trás? Que está com a cotação mais baixa. Então, como é que preço não importa? Ou percentual menor, né, professor? Ou percentual menor. Exatamente. Percentual na pizza. Não faz muito sentido. Na segunda live, o que eu demonstrei lá da carteira ideal? É a pizza. Ele trabalha em cima da pizza, exatamente. Então eles usam o seu método, quer dizer, eles vendem uma ilusão do preço não importa, entende? Mas utilizam o percentual barato. Eles não dividem igualzinho, não. Exatamente. E aí, uma última pergunta, né? Uma última pergunta aqui que eu coloco. Como é que os grandes investidores aportam? Como é que eles aportam, será? Eu não estou fazendo uma afirmação, tá? Isso aqui é só uma pergunta para que vocês reflitam. Né? A gente também não vai encontrar um único método. A gente vê aí, dá para falar muitos investidores, que a gente mais conhece aí, o Barsi, né? Tem o método do Barsi, o método aí, tem o Lírio Parisotto, Luiz o Lírio Parisotto. E o Lírio, inclusive, ele deixou bastante claro, ele entra quando a bolsa está barata e quando a bolsa está muito cara, ele sai. Ele já deixou bem claro, já assisti algumas palestras dele, que no início da carreira ele perdeu dinheiro, mas depois que ele entendeu o porquê, ele falou que ele perdeu um Fusca, né, nas palestras que tem aí na internet, porque ele entrou na hora errada, só por isso. Então, a gente não precisa seguir o Lírio. Eu acho interessante, sim, eu acho que é no máximo inspiração, usa, né? Porque perguntaram para o Barsi se ele está comprando o Banco do Brasil a 50, 60 reais. Não precisa nem responder, né? Onde é que o Barsi estava comprando o Banco do Brasil? A 11, 12, 13, 15, 18, ele estava comprando o Banco do Brasil. A 60, não. Ele não precisou ficar comprando durante esse tempo. Ele foi... Tem outros cases, tem N empresas. Isso que ele deixa claro que ele investe só no Brasil, né? Que ele não vai para fora ainda. Tá? Então, o Barsi, ele comprou em 2016. É claro que a gente não sabe exatamente o que os caras fazem. Mas ele está quantos anos sem comprar Banco do Brasil? 16, 17, vamos colocar 17, 18, 19. Está 4 anos sem comprar Banco do Brasil. Qual que é o problema disso? Não tem problema. O método dele investir. Posso incomodar, professor? Olha só, o Mercon 152, ele está incomodado aqui sobre a venda da Camil. E ele usou até um exemplo aqui, que se fosse assim, eu teria vendido a VEG, que já estou com 170% de lucro. Ô Mercon, olha só, a VEG, ela não subiu o preço de uma maneira sem fundamento. A gente está dizendo aqui, nada é para radicalismo, tá? É para estudar. Então, exatamente. A VEG, o mercado está subindo ela está dando cada vez mais lucro, tá? Divide sempre o dinheiro, a divisão de 50% vai fazer acho que 12 anos ou 13 anos, 50%. Tem perspectivas de melhoria, de aumentar. Então, o seu 170% é normal, não é loucura de mercado. Tá? É por isso que quando eu comentei no começo, que ele não deve ter pego, que eu estava ajudando uma pessoa que quando eu expliquei, eu estava explicando esse tipo de método, na outra semana ele começou a vender com 10%. 10%, 15%, já ganhei, 10%. Parei de ajudar, porque eu vi o cara já assim. As coisas nós estamos apresentando situações adversas, certo? Continua com a sua velha. O dia que ela cair, compra. E se você achar que ela está ficando muito abaixo do seu percentual da pizza,
aumente o preço médio. Faz parte. Isso aí pode acontecer. Tem ação que você nunca mais vai conseguir. Mesmo com uma queda, ela não vai ter o preço médio. Aí entra naquele balançamento anual, no meu caso. Ficou muito baixo? Exato. Vou ter que abaixar a PM. Eu quero comprar? Eu compro. Sim. Exato. Aqui nós não queremos doutrinar ninguém. Aqui a gente está colocando, eu acho que eu fiz uma boa opção. Eu já fiz isso com o CSU Card System também. Não é porque eu acertei lá na época que foi, mas eu comprei lá Itaúsa, que tinha um dividendo muito mais atraente do que CSU Card System lá a 15, 16 reais. E agora a mesma situação. Tanto é que eu não saí de Camil. Quem falou que eu saí de Camil? Eu não saí de Camil. É porque toda tese, professor, se usa sempre as ações extremas. Querem falar de ação boa? Fala logo em Itaúsa. Aí, voltou aqui, Rui, beleza. Acho que tinha caído, né? Caiu, mas beleza? Voltou. Eu tô aqui. Beleza. Então, olha só. Essa aqui é a pergunta que eu coloco ali no final, gente. O que os grandes investidores fazem? Eles também não têm um padrão, cada um se adequa a um método. Tem alguns que são um pouco mais agressivos, outros menos. Assim como o pessoal que está aqui pelo YouTube também, né? Tem gente que é um pouco mais agressivo na compra, outros são um pouco mais passivos. Mas então, tá, vocês estão me ouvindo e estão me vendo, né? Não, a sua câmera parou, mas estamos escutando. Só pode continuar e daqui a pouco o senhor mexe na câmera aí. Sua voz está imperfeita. Será agora voltou? Voltou minha câmera? Voltou, beleza, tinha travado aqui no sistema. Então, beleza, então, isso aí que a gente tinha para falar sobre os 4 métodos de aporte aí. O que a gente pensa? Ainda tem outros ainda. Se o cara for ver a fundo aí, tem mais coisa, tá? Mas vocês vejam que todo método tem um ponto positivo. E todo método ele tem a sua fragilidade. Então, não existe, novamente, como a gente sempre frisa, o método perfeito. Mas aí cada um vai ter que escolher o seu, né? E adaptar o seu método. Ok? Com certeza. Minha promessa, né, Rui? Pô, você fica falando e chega agora, não dá tempo? Dá tempo sim. O Rui tá ouvindo? Tá, né? Tô ouvindo. Vou de novo, mas tô ouvindo. Só para fechar aqui com o menino beleza. Tinha travado aqui. Ali. Eu comprei a VEG e já subiu quase 100% na carteira e eu entendo que eu não vou vender com 100%, tá? Só para completar a informação do rapaz. Legal. É isso aí. Bom, gente, eu espero que o pessoal tenha entendido que a gente só apresentou. A gente não está dizendo qual é a melhor, entendeu? Nem pior, né? Apenas demonstramos as mais conhecidas, né, professor? Exatamente. Essas empresas que sobem, né? Até essas empresas que sobem. Professor, está falhando sua voz de novo. Sobem. Elas têm uma precificação, uma ação que tem uma precificação um pouco mais elevada, certo? Mas eu tenho ela aqui porque eu entendo mais o que Professor, está travando bastante. Eu acho melhor a gente encerrar. Assim eu fico mais confortável para investir.
Então eu vou... Sabe que eu estava dando uma estudadinha, agora deixa eu remover aqui. Não, agora eu vou... Quero compartilhar minha tela aqui, ó. Aí. Naquela triagem, uma coisa que eu particularmente gosto de fazer, pessoal, falei para vocês que eu ia falar de uma empresa, né? Isso. Uma coisa que eu particularmente gosto de fazer bastante, empresas batidas assim, um dos pontos que eu analiso, tá? É entender o quanto que essa empresa ela tem de caixa dentro dela. Tá? Isso já me fez fazer ótimos negócios. Na minha carteira pessoal, inclusive, eu fazia aportes lá em Porto Belo, lá no fundo, a poucos centavos do fundo. Por entender que muitas vezes o mercado exagera. Tá? Uma coisa aqui para a gente estudar, que na indicação eu nem posso fazer isso. Para a gente começar a entender o negócio, é essa empresa aqui, ó. Inclusive o nosso amigo Thiago gosta bastante dela, né? Da Enalta. Eu tenho Enalta há 3 para 4 anos. Ó, a Enalta, hoje, disponibilidades. O que ela tem disponibilidades, né? Que é os bens ali, né? O dinheiro, né? A grana, ou equivalentes ali. A gente Exatamente. Tem hoje nela 1 bi 597 milhões 120. Opa! Vou com a minha calculadora aqui zerada. Tenho 1 bi 597 milhões 120 mil. Vamos dividir isso pelo número de ações, que são, pelo menos pelo que está aqui. Né? Eu, quando aprofundar o estudo, eu vou ter que ir lá e analisar realmente no RI da empresa. Hoje eu estava fazendo as contas, ela tem R$6 em caixa. Agora eu só tenho que ver também se essa empresa aqui ela é do Novo Mercado, será Enalta? Sim. É do Novo Mercado. Se ela for do Novo Mercado, então ela já era quando ela quer JEP. Eu comprei quando ela quer JEP, né? Já era Novo Mercado. Hoje ela tem R$6 por ação de dinheiro. Né? Então, eu já 60% do que ela vale hoje. Eu já vi o pessoal comentar ali. Eu não tenho nenhum problema aqui, com o controlador, não. Essa empresa está totalmente separada do aglomerado. É a mesma coisa que a Braskem. A Braskem é a coroa do grupo. Ela é praticamente separada do controlador. Ó, a ação da Enalta bateu 7,57 no pico em março. Exatamente, é uma empresa que eu vou dar uma olhada nela. Né? Novamente, tem que sempre frisar aqui, né, Rui? Que a gente nem pode fazer indicação, mas esse tipo de situação a gente tem que começar a prestar atenção. Tá? Olha a empresa, dá uma espiadinha. Quanto é que essa empresa tem de dinheiro dentro dela? De caixa, líquido. Entende? Daqui a pouco isso já começa a abrir uma... Opa, calma aí. Porque a empresa ela tem marcas, ela tem os pavilhões, tem equipamentos, veículos. É óbvio que ela tem dívida também, tá? Então tem que analisar ativo, mas tem que analisar a dívida bruta da empresa. Como é que está aqui o endividamento da Enalta? Nossa, tem 200 milhões só de dívida, tem 1 bi 300 a mais. Então, se a gente for contar o caixa líquido dela aqui, já deve dar uns R$5 por ação, né? Então, tem que começar a analisar, né? Esse tipo de situação. Deixa eu ajeitei aqui para a gente falar com o Anderson Arcanjo também. São coisas que podem dar uma luz aí para você, né? Encontrar alguma empresa barata. Exatamente, ó, o Renda em Ações, o Thiago colocou caixa positivo. Tá? Tem muita empresa interessante aí. Deixa eu ver aqui
Será que o Rui caiu? Acho que o Rui caiu. Caiu o nosso amigo Rui das Neves. Já deu 1h30 de live, né, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tem alguma pergunta. Deixa eu ver. Caminho sexta, que pode subir ainda. Cada um tem a sua estratégia. Certo? Então, pessoal, os membros aí, amanhã nós temos um... Ó, o Rui tá de volta aí, ó. Para se despedir aí dos amigos. Amanhã nós temos a live dos membros, na terça-feira. E eu vou ver se eu consigo fazer o panorama aí também. Tá bom? Que bom que o Rui voltou aí para despedir do pessoal. Se quiser dar sua mensagem final aí, Rui. Alô, tá me escutando, professor? Sim, sim. Opa! Gente, boa noite para vocês. Espero que a gente tenha ajudado aí. Eu tenho tentado colaborar, tá, com os colegas. Eu apenas como um investidor, ajudando aí de coração o professor quando sou solicitado e quando eu posso. Beleza? Poxa, obrigado então pela parceria aí. Esse formato de live é interessante, nem sempre a gente consegue produzir um material, às vezes a gente vem aqui para bater papo mesmo, responder perguntas, mas sempre tentando colaborar aí com o pessoal da comunidade, dando, né, a nossa colaboração para o mercado de ações e o mercado de renda variável crescer no Brasil, que todo mundo ganha com isso, tá bom? Pessoal, então, amanhã é feriado, não teremos pregão, mas tem vídeo aqui no canal. Valeu? Um grande abraço, bom fim de semana e aproveitem o final da noite. Tchau, tchau, pessoal. Valeu! Valeu, gente!